Olá, meus alunos, como é que estão? Beleza? Vamos dar início à nossa terceira aula de Projetos Elétricos 2. É uma aula que eu presto muita atenção nos detalhes. Nós vamos entrar na questão de planilhas, vamos dar uma olhada em Excel, spreadsheets, e existem alguns comandos, algumas fórmulas ali que, se não prestar atenção, se não voltar ao vídeo várias vezes para até entender, e se não fizer essa planilha, vocês vão acabar passando para trás. O conteúdo da aula, ele não é tão difícil, no termo da teoria vocês já tiveram, então não é não tão complexo assim. O que vai se tornar um pouco mais complexo é a novidade que nós vamos ter, beleza? Então é o seguinte, nós vamos ver aqui o sistema equilibrado. O que é um sistema trifásico equilibrado? Nós temos aqui um exemplo de um desenho, onde nós temos as fontes de 127 trifásicos, 127 com um atraso de 120 graus em cada uma. Nós temos aqui 120 graus para mais e 120 graus para menos e o ângulo de 0 graus, alimentando aqui um circuito que tem todas as cargas iguais, onde o Z é igual a 4 mais J3 ohms. Esse é um circuito perfeitamente equilibrado, pode ser o circuito de uma bobina de motores com trifásico, então é um circuito tranquilo, um circuito às vezes de um transformador também equilibrado, trifásico. Esse é um circuito ideal. Nós temos que sempre equilibrar o circuito. Nós já vamos ver ali o porquê. Mas nós agora vamos ver o circuito desequilibrado. A mesma fonte que nós tivemos ali, agora as cargas são diferentes. Olha aqui, ó. O ZAN é 21,60 graus, Z e C é 40, ângulo de 30, e o outro ali é o Z é com 30 ângulo zero. O que que isso é o problema? O que que é a complicação nisso? Quando nós temos um circuito assim, nós não temos um neutro, nós temos que mudar um pouco a lógica. Então, esse tipo de circuito ele não é o ideal. O trifásico ele tem algumas perdas e o ideal é que o trifásico seja sempre assim, igual nós vimos aqui primeiro, equilibrado. Quando não for possível equilibrar exatamente, nós temos que torná-lo o mais próximo possível de equilíbrio, tá bom? Se não der, a gente tem que deixar o mais próximo possível. Por quê? Vamos ver agora aqui algumas. Por que equilibrar o sistema trifásico? Primeiro, evitar sobrecargas no sistema. Imagina você tem uma fase ali com uma carga muito alta e uma outra muito pequena. Vai ligar o equipamento, vai dar problema. Vai dar problema na fiação, vai dar problema no teu equipamento, nos equipamentos ligados à rede. Aqui é o problema também, por quê? Amplia a vida útil do equipamento. É lógico, senão você tem imagina, você tem um motor ali, um trifásico, e ali tem um desvio monofásico, você vai ter uma oscilação ali de carga ali, já vai dar problema. Então eu já pulei aqui para o próximo item, evita oscilações na rede elétrica. Essa oscilação pode prejudicar um sistema trifásico, pode prejudicar até mesmo gerar distorções na harmônica, que é um problema gravíssimo que nós temos. E já pulei de novo, já falei que evita distorções. Então as oscilações e as distorções têm que ser cuidadas ao máximo. E quanto mais equilibrado for o sistema, mais nós vamos evitar, tá bom? E evita o acionamento de disjuntores. Imagina você tem um disjuntor lá de 60 amperes, trifásico, né, 60 para cada fase, e uma dessas fases ali ultrapassou 80, ficou um tempo ali, ultrapassou essa faixa ali, ultrapassou o tempo de curva. Então ele vai desarmar, sendo que as outras fases não estariam tão carregadas. Então isso a gente vai até adiantar nas próximas aulas, né, ver como vai funcionar esses disjuntores, mas são situações que nós temos que cuidar. Então, gente, tendo esse conhecimento básico que nós temos que equilibrar o sistema, nós vamos agora fazer um exemplo prático. Vamos direto à prática com muita calma. Eu passei rápido esse resumo porque teoricamente vocês já deveriam ter esse conhecimento e não é o foco dessa disciplina ver sistema equilibrado e desequilibrado. Isso é circuitos 2, isso é matéria de máquinas, é outras disciplinas. Nós vamos agora dar uma olhada no em algumas fórmulas essenciais que nós vamos utilizar e depois nós vamos direto à aplicação prática, tá bom? Então aqui nós temos duas tabelinhas. Nessa primeira ali, nós temos várias fórmulas ali de conexão, estrela, triângulo, mas eu quero que vocês olhem ali na fórmula que diz potência aparente de uma fase. Potência aparente de uma fase é aquela quinta fórmula que tem ali, e essa fórmula nós vamos utilizar. Tá bom? É igual para os dois, tanto estrela quanto triângulo, e nós vamos utilizar ela um pouquinho diferente. Nós vamos utilizar
Essa daqui do triângulo das potências, né, que nós nunca vamos escapar tão bonito desse triângulo das potências, vamos utilizar bastante, mas aquela outra nós vamos usar. Então nós vamos ter a fórmula aparente e nós vamos fazer uma divisãozinha por 3. Então são as principais. As outras fórmulas ali, eu gostaria que vocês anotassem, porque é sempre necessário, vocês vão precisar. Então dá uma pausa no vídeo ali e dá uma notadinha nessas fórmulas que elas podem cair em algum momento. Pode ser uma avaliação, pode ser um trabalho. Então é importante vocês terem. E essa daqui, a correção no fator de potência, também é essencial. Potência ativa, reativa, potência aparente, que é a nossa hipotenusa. E nós vamos trabalhar com ela hoje, muito, talvez, mais tranquilo, assim. Eu não vou entrar a fundo nisso, eu não vou revisar muito isso, tá bom? Vocês vão ter que previamente eu deduzo que vocês já tiveram isso e que vocês já têm esse conhecimento. Não tem? Eu posso colocar um outro vídeo, fazer um adendo ali, para vocês reverem esse conhecimento. Então falem com o professor, professor, não lembro de fator de potência, não lembro nada. Nós vamos ver fator de potência mais a fundo nas próximas aulas? Vamos. Mas isso daqui é o básico, vocês têm que ter uma noção disso daqui para depois ir para a parte do trifásico, para a parte realmente útil que nós vamos utilizar. Então vamos agora a uma planilha. Aqui nós já entramos numa conversão CV para watts. Aqui nós temos um soma C, que é um comando que nós vamos utilizar na planilha. E vamos olhar aqui a planilha mesmo. Que informações eu tenho nessa planilha? Eu tenho aqui 3 motores monofásicos. Eu não coloquei ali a fase deles ainda, vocês podem ver. Então eu tenho o equipamento. Onde está esse equipamento? Eu tenho motores de portão, de ventilador. Eu tenho aqui tornos, que fazem uso de motores, mas eles também tem outras tecnologias ali que não é somente o motor, às vezes tem um controladorzinho, alguma coisa ali. Eu tenho fresa, CNC, e tenho uma injetora de plástico ali, que usa basicamente resistência sem fator de potência. Então eu já adiantei aqui, a potência deles está em CV. Então eles estando em CV, essas informações eu pego aonde? No painel de cada motor, no datasheet do fabricante. E quando eu for fazer um projeto, antes de eu colocar isso na minha indústria, eu tenho que, eu vou colocar um motor de tanto. Então eu tenho que ir lá, olhar no painel, ver se esses motores atendem às minhas recomendações. Tá bom, gente? Então vamos dar uma olhada aqui na potência. Então a primeira fórmula que eu vou ter que fazer aqui é de converter a potência em CV para watts. Por isso que aqui já está aberto. Ó. Então, 1 CV é igual a 735,5 watts. Aqui está 499, vamos arredondar um pouquinho para 5. Então, eu vou fazer aqui, ó, igual. Então, eu vou aqui igual, que eu iniciei a minha fórmula, eu dei a entender a minha planilha que ela está começando uma fórmula. Clico aqui em cima da linha do CV, que é a linha C, em vezes 735,5. Então aqui eu já tenho uma conversão. Então só para conferir, vamos fazer aqui, ó, 0,5. 367,750, que vai dar 367,65. É um errinho de arredondamento. Aceitável. É um erro muito pequeno. Ah, mas eu tenho que fazer esse procedimento em todos os outros? Não, gente. Lembre-se em alguns macetes. Eu já estou usando os spreadsheets. Aqui é uma plataforma da Google. É uma plataforma gratuita que vocês podem utilizar apenas tendo um Gmail. Então vocês podem fazer do celular, do notebook, do computador da escola, aonde vocês acharem melhor. Eu coloquei essa plataforma porque ela é uma plataforma gratuita, diferente do Excel, algumas outras ferramentas que são muito boas, mas esse daqui faz a mesma coisa. Talvez um pouquinho mais difícil em algumas situações, o Excel já tem muito mais coisa pronta, beleza. Mas essa ferramenta, ela já é bem mais prática. Então aqui, fiz a primeira fórmula, agora para puxar para os demais, o que que eu faço? Isso daqui, ó. Vejam só, ele já converteu todos os outros automaticamente. Ah, mas eu vou colocar mais coisa aqui? Ah, não, então já puxa mais para baixo aqui. Ó, já fica zerado. Sem problema nenhum. Percebam que essas informações que eu tenho aqui, ó, potência em CV, fator de potência. Muito bem, observe, fator de potência. Fases, aqui, ainda não vou utilizar. Então, potência CV e fator de potência, eu já consigo ver essas informações no meu painel do fabricante, que já vem junto.
Então essas informações são essenciais para o meu projeto. Eu tenho que olhar elas. Eu não vou fazer nada de diferente. Tá bom, gente? Então eu vou colocar aqui vamos fazer um estudo aqui da fórmula da potência aparente. Vamos voltar aqui na fórmula. O que seria a fórmula da potência aparente? A potência aparente ela é hipotenusa e eu tenho a potência ativa, tá bom? Então eu tenho que calcular. Então o meu cosseno, para eu achar ali o valor, eu tenho que dividir a potência ativa pelo meu fator de potência. Lembre-se dos triângulos, não vamos entrar fundo. Então eu tenho que fazer os watts dividido pelo fator de potência. Formulazinha simples, é só uma divisão. Fazendo esse watts dividido pelo fator de potência, eu já vou conseguir aqui a minha potência aparente. Então eu tenho aqui igual, ó, eu tenho aqui minha potência em watts, que ele é o meu D1, dividido pelo fator de potência. Ele sempre, ó, ele é hipotenusa. Opa, eu vou voltar aqui, ó. Eu vou fazer aqui de novo porque eu pulei, não estava ali aparente para vocês. Mas eu faço aqui igual. Eu tenho aqui o watts. O watts eu divido pelo meu fator de potência. Como a hipotenusa é a maior parte do triângulo, é a maior reta do triângulo, esse valor sempre vai ser maior. Então vai ser 367,75 dividido por 0,8, ele vai dar um valor maior, 459, 4,460. E aqui, ó, eu já puxo. Perceba aqui uma informação. Aqui, ó, como ele divide por zero, é impossível dividir por zero, ele vai dar esse erro. Aqui é zero, e como ele dividiu por zero, ele vai dar esse erro. Infelizmente, é uma questão matemática, vai aparecer esse erro meio feio ali. Se eu colocar um valor ali, qualquer valor 1 e 1, ele vai dar 1 ali, ele vai funcionar. Mas como ele dá dividido por zero, ele já aparece esse erro aqui, porque essa coluna e essa daqui estão vazias. Se eu ajustar os valores ali, ele já vai ter. Vamos fazer um testezinho aqui, então. Digamos que eu vou colocar aqui 1, e aqui eu vou colocar 1. Veja, já deu certo ali. Vou apagar e vou apagar. Esse é o segredo da nossa planilha. Show? Tranquilo? Alguma dúvida? Nenhuma até agora? Então, não tem muito segredo até aqui. Aqui só foi uma multiplicação e uma divisão. Não foi usado lógica nem nada. Tá bom, minha gente? Então nós vamos agora para uma parte um pouco mais complexa da matemática. Não digo da matemática, né, mas do comando lógico aqui. Eu vou apagar aqui porque eu já tinha feito. E nós vamos utilizar um comando chamado SUMIF, ou soma-se. Como que é o conceito desse comando? Ele só vai somar se você atender um certo requisito. Então ele vai olhar aqui, vocês podem ver aqui, ó, o soma-se. A1, esse daqui é a sintaxe, é onde ele vai verificar. Ele vai ver se esse A1 está escrito pago. Aqui ele dá um exemplo. Digamos, eu tenho uma coluna com um valor, eu tenho um pago, e aqui ele vai somar esse intervalo. Então ele vai somar, aqui é onde ele tem o critério. Ele vai verificar se nessa coluna eu tenho essa informação pago. Aonde ele tiver nessa coluna a informação pago, ele vai somar o valor desta coluna aqui. Então prestem atenção nessa sintaxe. Ele é um pouco assim mais complexo. Não entendi? Leia com calma, tá lá, Google. Joga no Google lá, soma-se, entre parênteses, SUMIF, igual tá aqui em cima, ó. Olhem lá em cima, no cantinho da tela. É um comando fácil de entender, mas exige um pouquinho de atenção, porque ele é uma lógica, você não é uma coisa assim exata. É exato, né? Mas ele é uma lógica e um raciocínio que às vezes nós não estamos acostumados no nosso dia a dia. Como vocês sabem, eu sou mais ligado à programação, então nas linguagens C, que eu trabalho bastante, esses comandos if, else, for, são muito comuns no meu dia a dia. Agora, para vocês que não são tão no dia a dia, são acostumados mais em outros trabalhos, é um pouco mais complexo. Então vamos trabalhar ali, tentar moldar, por enquanto, tenta entender o conceito. Vamos fazer um exemplinho aqui de como que é? Vamos lá, bem com calma. Vamos fazer o seguinte, ó, eu sei, voltando aqui a minha planilha, eu sei que eu tenho aqui três componentes, três equipamentos que são trifásicos. Quais são eles? O equipamento torno 1, torno 2 e a fresa CNC. Eles possivelmente utilizam dentro deles motores trifásicos.
Beleza? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou verificar nessa coluna aqui, fases, quais equipamentos aqui são trifásicos. Depois, eu vou fazer a soma das potências dele. Entenderam? Primeiro eu vou ver quais que são trifásicos. E depois eu vou somar as potências deles. Entenderam a lógica? Porque eu quero saber a soma de todas as minhas potências trifásicas. Então, esse é um comandinho talvez um pouco mais chatinho para até pegar o jeito, mas pode certeza que depois de fazer do nada vai dar aquele estalo. Ah, entendi. Olhando a primeira vez, antes de fazer, vocês não vão entender muito de cara. Mas depois que vocês fazem, vai dar o estalo, vocês vão entender. Beleza? E faça essa planilha. Vai contar pontinho ali no final, como foi falado na primeira aula. Então vamos lá. Igual aqui, ó, comando igual. Estão vendo bem ali? Vamos lá. Sum, ó, já aparece aqui, ó, sum if. Soma condicional em intervalo. Ele já abriu parênteses, o que que eu venho aqui? Eu venho aqui nessa coluna e eu vou fazer uma, ó, eu venho daqui até aqui, puxei. Eu poderia digitar G2 até G17, ou G2 até G500. É o intervalo que eu quero. Ponto e vírgula. Agora eu vou colocar entre aspas, A, B e C. A, B, C. Maiúsculo. A, B e C. Por quê? Ele vai verificar aonde está escrito A, B e C. Ou seja, aqui nesses três vai estar escrito A, B e C. Agora eu vou dar mais um ponto e vírgula e vou colocar o intervalo que eu quero que ele some. Então eu vou fazer isso daqui, ó. Ele só vai somar aonde ele encontrar A, B e C nessa coluna G, ele vai somar a coluna F. Ó, aonde ele encontrar A, B e C na coluna G, ele vai somar a coluna F. Complexo? Vamos ver aqui o valor que vai dar. Vamos ver se vai dar certo. Então, ele somou esses três valores aqui, ó. 3.871 mais 3.871 mais 7.505. E se eu colocar aqui A, B e C, vamos ver o que, que acontece? A, B, C. Não, vamos mudar aqui porque A, B e C maiúsculo. Ó, mudou o valor. Beleza? Então, aonde ele identificar A, B e C nessa coluna, ele vai colocar na soma. Vamos colocar aqui, ó, A, B, C. Coloquei ali, ó, mudou o valor. Tirei ali, mudou o valor. Então, ele tem essa lógica. Agora, eu vou fazer isso com as fases A, com a fase B e com a fase C. Só que a diferença é que eu vou colocar ali uma formulazinha. Eu vou calcular ali a potência. Então, aqui vai entrar a fórmula da potência aparente de uma fase. Eu vou fazer uma divisão por 3. Eu tenho aquele valor em cima, eu vou dividir por 3. Basicamente vai ser isso. Mas vamos lá fazendo um passo a passo, que não deixa de ser aquela fórmula ali. Vocês vão talvez estranhar, pô, mas a fórmula ali está diferente, mas aqui vamos fazer de outro jeito? Calma, calma. O professor vai explicar para vocês, tá bom? Vamos com calma. Não precisamos ter pressa. A aula é rápida, mas é uma aula que vocês vão ter que parar, copiar e entender. Se vocês não fizerem essa planilha, vocês não vão entender. Muito bem, pessoal? Continuando. Então vamos aqui repetir o comandinho aqui, ó. Eu vou repetir aqui, eu vou copiar, porque é a mesma lógica. E vou fazer isso daqui, ó. Igual são F, porque as colunas são as mesmas. Olha aqui, eu copiei. Ele vai verificar nas mesmas colunas. Só que eu vou colocar assim, ó, mais. E vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse valor aqui e dividir por 3. Calma. Como eu falei para vocês, tenham calma, o professor já vai explicar para vocês. Tá bom? Olhem aqui, eu só fiz a divisão por 3. Ele não achou ainda nenhuma fase A. Mas vamos colocar aqui uma fase A. Vou colocar tudo A aqui, ó. Vou colocar tudo A. Percebam. Olha aqui a potência. Então a potência sobre essa fase aqui já foi 10.000. Agora, mas o que, que eu quero saber disso daqui? Que até eu vou destacar essa parte aqui, ó. Vou colocar uma... Eu quero saber o quanto por fase eu vou ter. Porque lembra que o nosso objetivo é equilibrar as fases? Eu vou ter que deixar A, B e C bem próximos um do outro. Bem próximos mesmo. Tá bom?
Então, é o seguinte, eu vou repetir essa fórmula aqui para o B. Olha aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V, vamos fazer ali no B. Só vou mudar aqui para B. E no C também. Agora vamos explicar. Esse valor que tem aqui, dividido por 3, eu tenho a fase, eu tenho a corrente trifásica. Aqui, no caso, são 3 máquinas trifásicas, 3 equipamentos trifásicos. Tecnicamente, a mesma potência ativa que eles têm é igual em cada fase, porque eles devem ter as bobinas iguais, então eles têm esse mesmo gasto em cada fase. Tá igual, tá esses 5.000 ali. Porém, eu tenho outros equipamentos aqui, que é no caso os 3 motores e a injetora, que eles não são trifásicos, eles são monofásicos. E agora? Putz, só uma observação, eu não vou entrar em bifásico nessa aula, porque nós estamos em Santa Catarina. O bifásico é muito utilizado em outros estados quando querem fazer 220. Então, como aqui nós já temos o 220 monofásico, nós já temos digamos, um certo benefício, é um pouco mais tranquilo projetar. Mas nós vamos vendo mais adiante, na próxima aula, nós vamos trabalhar com essa mesma planilha, já entrando os chamados circuitos bifásicos. Nós vamos ver AB, BC e AC. Nós vamos ter esses circuitos ali, nós vamos calcular, digamos, vai ter alguns motores bifásicos, nós vamos colocar mais alguns equipamentos para vocês entenderem a lógica. Mas hoje o objetivo é entender a lógica de como é esse sistema. Então, gente, nós calculamos ali, agora eu tenho que fazer uma distribuição de cargas. Agora já está tudo automático, eu já consigo visualizar. Se eu mudar lá, vai mudar aqui. Então eu já tenho uma noção. Como é que eu vou fazer essa distribuição de cargas? Vamos fazer tipo um primeiro, vamos no chutômetro. Coloquei aqui o A, o B e o C. Percebo que o A ficou um pouco mais baixo e o B e o C são muito próximos. Entenderam? Então ficou ali um pouco mais tranquilo. Agora ficou mais essa carga aqui. Aonde que eu posso colocar aqui? No A. Agora o A ficou um pouco mais alto. O que eu faço com essa carga? Não tem muito o que fazer, gente. Nós temos que calcular e fazer todo um procedimento de matemática. Nesse caso aqui, sem querer, eu já fiz, eu acho que o sistema mais equilibrado possível. Por quê? Se eu mudo aqui e coloco no C, por exemplo, C maiúsculo, se eu coloco no C, olha o tamanho aqui, vai ficar muito desequilibrado entre cada um. Não tem nenhuma carga equilibrada com a outra. E se eu coloco no A, como o A ali ele está um pouco mais balanceado, ele fica com uma diferença. Ah, mas é uma diferença considerável, quase 1000 watts. É uma diferença considerável. Mas é o mais próximo de um circuito balanceado que eu consegui fazer aqui. Ah, e se eu inverter a ordem ali? Inverter a ordem, talvez só mude os valores local. Vamos colocar aqui, ó, CBA. CBA. E aqui eu coloco C. Eu só mudei a ordem. Vai mudar alguma coisa na prática no meu circuito? Não. Então, como aqui o C é o maior, eu vou ter que agora, a partir desse C, eu vou ter que dimensionar meu disjuntor, entre outras situações ali. Uma dica, eu já ouvi falar, mas eu digo, não encontrei bibliografia que justificasse isso. É uma chamada boa prática, um conhecimento empírico. Não achei bibliografia que justificasse isso. O rapaz me falou assim, nós temos que... nem que a gente coloque o equipamento a mais só para gastar, só para equilibrar a fase. Eu ouvi isso, para ter um equilíbrio. Nunca fiz num projeto. Não coloquei alguma coisa a mais de Varda ali só para gastar, porque equilibra, mas gasta mais. Mas eu até sugeria vocês a fazer uma pesquisa através disso e dá uma pesquisada, isso vai ser adicionado, claro, em nota, nada de graça nesse mundo. Eu consideraria, se alguém encontrar alguma justificativa ou algum técnico, engenheiro que diga, não, tem que colocar mais carga para ficar igual, nem que gaste a mais à toa. Se ele me confirmar, me provar que isso torna mais eficiente, beleza. Porque eu não achei literatura ainda que comprove isso. Mas já ouvi falar bons profissionais muito bons falando isso. Então eu não tenho essa comprovação científica, apenas ouvi falar. Então eu ouvi falar a rádio peão, como nós conhecemos no nosso meio,
não é base científica para nada, nós não podemos levá-la em consideração. Vamos dar uma brincadinha, vamos chutar uns valores aqui, vamos colocar alguns equipamentos novos, só para ver como é que fica. Vamos lá. Vou colocar aqui um chuveiro. Um chuveiro, vamos colocar aqui banheiro. Olha que letra. Quantos HP mais ou menos é um chuveiro? Lembra que o HP é mais ou menos 7.500? Então ele é basicamente 10 HP. Pô, um chuveiro é pesado. Fator de potência no chuveiro, vamos colocar 1. Não porque ele é eletrônico, então vamos colocar 0,9 e ver o que dá aqui. Olhem só o fator de potência aqui do chuveiro. Aonde que eu colocaria o chuveiro agora? Olha o desequilíbrio que esse chuveiro vai me causar. Vou colocar ali no A, porque o chuveiro é monofásico. Olha quanto que foi o A, 14.853. Aí eu causei um desequilíbrio considerável. Agora, para compensar esse desequilíbrio, minha gente, não é muito fácil. Uma recomendação, evitar usar o chuveiro quando as máquinas estiverem funcionando. Porque pode dar o problema, esse chuveiro pode dar uma sobrecarga, ou fazer um circuito totalmente separado somente para atender o chuveiro. Porque o chuveiro, nesse circuito, após esse disjuntor ali, ele está dando um desequilíbrio considerável na nossa rede, na nossa carga. Vamos colocar ali uma torneira elétrica para ver. Torneira elétrica, vamos colocar banheiro, né? Vamos colocar aqui 8 HP. 0, vamos colocar 1. Vamos colocar na fase B. Olhem só, já ficou mais perto aqui. Vamos colocar um equipamento que gasta bastante aqui também. Vamos colocar aqui um outro motor. Um motor de 10 HP, 9 HP. Fator de potência de 0,92, que é o que a norma atende. Observe até, a norma pede em torno de 0,2 e acho que já mudou para 0,95. 0,92, 0,95. Nós temos motores ali de 0,8 e ainda são muito comuns, principalmente os famosos Xing Ling. Mas vamos colocar onde esse motor aqui? Vamos colocar ali na curva, já usei A, B. Vamos colocar no C ali, que o C tá meio sozinho, ó, quase C. Ó, ficou equilibrado, ficou mais ou menos próximo, somente o B que ficou um pouco mais perto. Então dessa forma eu consegui dar uma equilibradinha um pouco melhor. Muita gente usa os circuitos de iluminação para fazer compensação, porque é um circuito mais básico. E essa técnica ali de colocar uma carga de Varde ali funcionando, às vezes até um motor para dar um apoio ou distribuir motores, é uma técnica que eu já ouvi falar, já vi gente usando isso como base em projeto, mas eu não aplicaria. Gente, a aula hoje é mais ou menos isso, não tem muito segredo. Vocês vão ter que aplicar esses comandos. SUMIF, não se esqueçam do sinal de igual na frente. Façam a planilha, entreguem, façam com calma, pausem esse vídeo várias vezes para entender. Porque a lógica não é difícil, é só equilibrar. Não tem muito, por isso que eu já até passei rápido ali. Mas fazer essa planilha do jeito certo, nós vamos se bater. Ah, antes que eu esqueça. Por que eu só fiz aqui? Eu só dividi por 3. Por que nesse daqui eu dividi por 3? Pelo seguinte, pessoal. Vamos voltar ali na fórmula. Olha a fórmula ali que está escrito, a quinta fórmula. Potência aparente de uma fase é CF igual a raiz de 3 vezes VL ou UL vezes IL. Ou seja, a corrente de linha ou corrente de fase dividido por 3. A questão é que essa raiz de 3 vezes VL, ali está UL, vezes IL, que seria a corrente de linha, tensão de linha e o raiz de 3, ele também é representado pela potência aparente que pode ser dentro aqui desse triângulo das potências. Então, como eu já tinha lá a potência aparente trifásica dos equipamentos, eu não precisava fazer raiz de 3 vezes o L vezes IL. Eu já fiz direto, eu já tinha ali a potência de fase, eu só dividi por 3. Então, eu já fiz ali a compensação no fator de potência, já fiz a formazinha, como eu tinha em HP, mudei para watts, de watts eu mudei para VA e de VA eu apliquei na forma. Complexo? Volta o vídeo e vê de novo. Tá bom? Gente, uma ótima semana, bons estudos.
Eu gostaria mesmo que vocês façam essa planilha, tirem print, tirem dúvidas e mostrem. Eu quero todas as planilhas publicadas no grupo com esses valores ou outros valores simulados para eu entender, para eu ver como vocês fizeram. Beleza? Valeu!